Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física Nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula de matemática onde a gente vai começar a mexer com combinações simples. Vem comigo. Vamos primeiro começar com esse probleminha aqui sobre Mega Sena. Vitor foi até a lotérica para fazer o seu jogo da Mega Sena. Ele nunca deixa de fazer sua aposta, só que ele não sabe exatamente onde está pisando, pois não tem ideia de quantas combinações são possíveis com os números do cartão. E você, sabe? Se sua resposta for não, aprenda nas próximas páginas. Combinação é um dos tipos de agrupamentos estudados na análise combinatória. O sorteio dos números da Mega Sena é um caso de combinação, pois se refere a um tipo de sorteio no qual a sequência em que os números são sorteados não interfere no resultado final. Ou seja, sortear os números 14, 37, 02, 51, 17, 28 é a mesma coisa que sortear 37, 28, 14, 17, 2 e 51. A análise combinatória tem por finalidade o estudo das propriedades dos diversos agrupamentos que se podem formar, segundo leis pré-estabelecidas com um número finito de elementos de natureza qualquer. Dentre os vários tipos de agrupamentos que são estudados na análise combinatória, destacam-se a permutação simples, o arranjo simples, a combinação simples. A análise combinatória, em particular, propõe-se pesquisar regras que permitam formar todos esses agrupamentos e calcular seu número. Exemplos: de quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem sentar-se nos bancos do carro, sendo um no banco do motorista, um no banco do passageiro e 3 no banco traseiro? Quantas sequências diferentes são possíveis para se assistir a 3 filmes selecionados em uma lista com 5 filmes? Nas resoluções dos problemas envolvendo análise combinatória, em particular nas combinações, os objetos que vamos utilizar são denotados por meio das letras do alfabeto A, B, C, D, E, até M, ou por meio de alguma mesma letra acompanhada de índices A1, A2, A3, A4, até o AN, e algumas vezes pelos números 1, 2, 3 até N. Obviamente, o mais importante na realização dos cálculos não é o número desses objetos, é o número desses objetos e não o objeto em si. Admitindo-se que o conjunto dado tenha n objetos, deles teremos um agrupamento contendo p objetos, onde p é menor ou igual a n, e que suporemos dispostos linearmente segundo uma ordem arbitrária A1, A2, A3, A4 até AP. Um agrupamento diz-se de ordem p quando contém justamente p objetos. Por exemplo, um júri foi formado por 7 pessoas selecionadas em um grupo de 21 pessoas. Neste caso, temos um agrupamento de ordem 7, as 7 pessoas que formam o júri. Chamam-se combinações simples de n elementos tomados P a P, com P menor ou igual a n, aos agrupamentos formados com P elementos diferentes entre si pela espécie. Dizemos ainda: denominam-se combinações simples de n elementos tomados P a P com P menor do que ou igual a n aos diferentes conjuntos que contêm P elementos, sem referência à ordem. Representa-se o número de combinações simples de n elementos tomados P a P por essa notaçãozinha aqui. CNP aqui eu posso escrever dessa forma ou dessa forma aqui. Quase que uma matriz, né? Fórmula das combinações simples. O número de combinações simples de n elementos tomados P a P é igual a uma fração, cujo denominador é o produto P dos primeiros números naturais e cujo numerador é o produto dos P inteiros consecutivos decrescentes a partir de n. Assim, temos aqui CNP, né, o n fatorial sobre P fatorial, n menos P fatorial, né? Propriedades das combinações. Primeiro, o número de combinações de n elementos tomados P a P é igual ao número de combinações de n elementos tomados n menos P a n menos P. Por exemplo, havendo 8 pessoas para se formar uma comissão, o número de combinações possíveis com 3 pessoas é igual ao número de combinações possíveis com 5 pessoas. Ou seja,
C83 é igual a C85, pois 3 mais 5 é igual a 8. Propriedades, mais uma. Segunda propriedade, o número de combinações de n elementos tomados pela P que contém R elementos dados é expresso por Cn-R, P menos R. É uma combinação de n menos R elementos tomados P menos R a P menos R. Então, se você tirar o número R de elementos de um conjunto, então você vai tirar o número, o mesmo R, né, do número de elementos tomados, né, quanto em quanto que é tomado, né. Por exemplo, você toma P a P elementos. Vamos pegar um exemplo numérico aqui, né? Em um grupo de 10 pessoas deseja se formar uma comissão com 5 pessoas de forma que João e Maria façam parte dessa comissão. Você está fixando 2 elementos ali, né? É o R, né? Você fixa R elementos e você vai ter essa propriedade. O R, no caso, é 2. De quantas maneiras podemos formar essa comissão? Essa resposta seria dada por C10 menos 2, C5 menos 2, que é a mesma coisa que combinação de 8 elementos tomados 3 a 3, né? C83, que dá 56. Fazendo todas as contas. A gente vai ver como é que faz essa conta aí, viu? Terceiro, o número de combinações de elementos tomados pela P que não contém R elementos dados é expresso por Cn menos RP. Então você tira... Então, se você fizer uma combinação de n elementos, sendo que R elementos não podem estar naquele agrupamento, então você faz Cn menos R tomado a P, P a P, N menos R tomado P a P. Então, veja só, em um grupo de 10 pessoas deseja se formar uma comissão com 5 pessoas de forma que Pedro não faça parte dessa comissão. Esse é o R no caso, é 1. De quantas maneiras podemos formar essa comissão? Assim, a resposta será dada por C10 menos 1, 5, né? Que é a mesma coisa aqui que a combinação de 9 elementos tomados 5 a 5. É igual a 126, como a gente vai saber fazer mais para frente. Se na fórmula das combinações simples fizermos P igual a N, vem CNN, é n fatorial sobre n fatorial 0 fatorial ou 1 igual a 1 sobre 0 fatorial. Basicamente, é 1. Que justifica a convenção 0 fatorial igual a 1. Lembra que eu falei para vocês que 0 fatorial é igual a 1 nessa videoaula aqui? Está justificado. Beleza? Porque se 1 é igual a 1, só que número dividido, que número que divide 1 para dar 1? 1 dividido por quanto dá 1? É 1. Então, 0 fatorial é 1. A convenção é uma convenção? É, mas é uma convenção muito bem justificada. Agora, convém notar as relações a seguir. CNN igual a 1 e CN1 igual a N. Ou seja, se eu fizer uma combinação de N elementos tomados N a N, o resultado é 1. Agora, se eu fizer aqui uma combinação de N elementos tomados 1 a 1, o resultado é o próprio N. Os números representados pelo símbolo CNP são denominados números combinatórios. 2 números combinatórios dizem-se complementares quando a soma dos segundos índices reproduz o primeiro. 2 números combinatórios complementares são iguais. Ou seja, CNP é igual a CNN menos P, essa pela primeira propriedade. Vamos ver o que é a relação de Stiefel. O número de combinações de elementos tomados PAP é igual ao número de combinações de n-1 elementos PAP somado ao número das combinações de n-1 elementos tomados P-1 a P-1. É isso aí. Então é uma soma aqui com a relação de Stiefel. Beleza? Teorema. Vamos ver um teorema aqui. Desenvolvendo a relação de Stiefel, chegamos ao seguinte teorema. O número de combinações de n elementos tomados PAP é igual à soma do número de combinações que se podem fazer sucessivamente com n-1, n-2, n-3, p, p-1 elementos tomados sempre p-1 a p-1.
Ou seja, isso aqui, essa somatória aqui. CNP é igual a CN menos 1, P menos 1, CN menos 2, P menos 1 e assim por diante. Coisinha bem complicada, né? Claro que eu não vou cobrar aí nada disso de vocês não, viu? Agora, baseados nessas informações, vamos ajudar Vitor a descobrir quantas são as combinações possíveis dos 60 números do cartão da Mega Sena tomados 6 a 6. Dados N igual a 60 e P igual a 6, que é o número de números, né, que ele escolhe em sua aposta, teremos essa formulinha aqui. N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial, beleza? Então, ó, saca só, 60 fatorial aqui, 60 menos 6 é 54. Então, vamos ter, ó, 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, vezes 54 fatorial. Para aqui, porque tem um 54 fatorial embaixo, para você cancelar. E aqui 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo todas as contas, caso vocês queiram cancelar alguma coisinha, ó, 6 vezes 5 vezes 2 dá 60, aí você cancela com esse 60, por exemplo. Aí vai sobrar 4 vezes 3 dá 12, por exemplo. Pode procurar o 3 para simplificar com alguém, procura o 4 para simplificar com alguém, para facilitar a conta, né, para você só ter uma multiplicação. Enfim, isso aqui vai dar 50.063.860 possibilidades. Por isso que a Mega Sena é tão difícil de se ganhar, galera. Eu, se fosse vocês, nem tentava.